Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana, estou usando uma blusa vermelha florida e atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. E a nossa aula de hoje é sobre a crônica. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero tão gostoso de ser lido. Vamos agora ver algumas características da crônica. Observe que a palavra crônica tem o mesmo radical da palavra cronômetro. Ambas têm relação com o tempo. A crônica, no início, tinha a função de registrar um acontecimento em um determinado tempo. Seu principal ponto de partida é o cotidiano, ou seja, os fatos do dia a dia, como o tempo, um jogo de futebol, uma cena observada da janela, etc. Com o surgimento da imprensa, a crônica deixa de narrar fatos históricos e passa a ser um texto curto sobre fatos do cotidiano, que acompanha os acontecimentos de modo cronológico. E nós temos, entre muitos cronistas, Machado de Assis e José de Alencar. As crônicas podem ser narrativas, argumentativas, humorísticas, reflexivas, etc. Os textos podem narrar acontecimentos reais ou fictícios. Podem ser também textos que narrem fatos ocorridos com o próprio autor. E, nesse caso, nós teremos a presença de um narrador personagem. A crônica também geralmente usa poucos personagens. Ela pode fazer uso de um humor crítico, irônico e sarcástico. Lembrando que a ironia acontece quando nós falamos uma coisa, mas na verdade queremos dizer o contrário. É aquele famoso só que não. Já o sarcasmo é mais uma forma de demonstração de deboche. A crônica mistura as linguagens formal e informal. A linguagem informal é marcada pelo uso de gírias, pelo uso de contrações como pra e entre outras. Essa linguagem informal faz o texto de uma crônica se aproximar muito da nossa fala cotidiana. A linguagem também pode ser a conotativa, que se utiliza do sentido figurado, ou pode ser uma linguagem denotativa, que se utiliza do sentido real da palavra, aquele sentido encontrado geralmente nos dicionários. As crônicas são muito encontradas nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Sua periodicidade depende do meio que a divulga. Ela pode ser semanal, ser publicada toda semana, pode ser quinzenal, ser publicada a cada 15 dias, etc. Sempre lembrando que os gêneros textuais não são fixos. Então, essas características que nós vimos são as mais comuns, mas não são as únicas e nem sempre elas estarão presentes em todas as crônicas produzidas, porque o autor tem a liberdade de usar a sua criatividade. Vamos à leitura da crônica Negócio de Menino, de Rubem Braga. Tem 10 anos. É filho de um amigo e nos encontramos na praia. Papai me disse que o senhor tem muito passarinho. Só tenho 3. Tem coleira? Tem coleirinha. Virado? Virado? Muito velho? Virado há 1 ano. Canta? Uma beleza. Manso? Canta no dedo. O senhor vente? Vendo?
Quanto? 10 contos. Pausa. Depois volta. Só tem coleira? Tem um melro e um curió. É melro mesmo ou é vira? É quase do tamanho de uma graúna. Deixa coçar a cabeça? Claro, come na mão. E o curió? É muito bom curió. Por quanto o senhor vende? 10 contos. Pausa. Deixa mais barato. Para você, 6 contos. Com a gaiola? Sem a gaiola. Pausa. E o melro? O melro eu não vendo. Como se chama? Brigitte. Uai, é fêmea? Não, foi a empregada que botou o nome. Quando ela fala com ele, ele se arrepia todo, fica todo despenteado. Então, ela diz que é Brigitte. Pausa. O coleira o senhor também deixa por 6 contos? Deixo por 8 contos. Com a gaiola? Sem a gaiola. Longa pausa, hesitação. A irmãzinha o chama de dentro d'água e antes de sair correndo, propõe sem me encarar. O senhor não me dá um passarinho de presente, não? Ah, tadinho do menino. Queria o passarinho, mas não tinha como comprar. Ele arriscou e pediu um de presente. Vai que ele ganha. Na verdade, coitadinho do passarinho que estava preso em uma gaiola. Aliás, você sabia que existe uma lei que protege animais silvestres? Sim, dependendo do que acontece com o bichinho, o infrator pode até mesmo ser preso e ainda pagar multa. Ah, vamos deixar os animais livres, afinal, quem gosta de ficar preso? A partir de agora, nós vamos analisar a crônica. Vamos primeiro trabalhar com o texto analisando a sua estrutura. O texto apresenta um título, Negócio de Menino. A história é escrita em parágrafos e nela há o predomínio do discurso direto. Discurso direto nada mais é do que a reprodução da fala de algum personagem. Essa fala é marcada pelo uso do travessão, como nós temos aqui nesse exemplo. O senhor não me dá um passarinho de presente, não? Aliás, o uso do diálogo é uma característica comum na crônica. Esse recurso dá mais dinamismo à história. Na sequência da análise, vamos refletir sobre a linguagem presente na crônica lida. A linguagem é informal, bem semelhante à usada no nosso cotidiano. O vocabulário é de fácil entendimento, como nós podemos observar nesse trecho. Como se chama? Brigitte. Uai, é fêmea? Não, foi a empregada que botou o nome. Quando ela fala com ele, ele se arrepia todo, fica todo despenteado. Então, ela diz que é Brigitte. Nesse trecho, nós observamos a palavra uai, que é uma interjeição, que indica espanto. Ela é uma palavra típica de Minas. Além disso, percebemos que as palavras são as que nós geralmente usamos no nosso dia a dia. A linguagem na crônica lida é bem objetiva. Vamos reler esse trecho. Canta? Uma beleza. Manso. Canta no dedo. O senhor vende? Vendo. Quanto? 10 contos. Você percebe que a estrutura das frases é bem simples? Percebeu também que essas frases dão fluidez e ritmo ao diálogo?
dá a impressão de estarmos ouvindo os dois conversando. Não dá? Nós observamos que o texto é do gênero narrativo, porque ele conta uma história. Mas quem conta essa história? Observe o primeiro parágrafo da crônica. Tem 10 anos, é filho de um amigo e nos encontramos na praia. A partir da leitura e análise desse fragmento, nós percebemos que o narrador da história é também um personagem. Aliás, essa é uma característica comum em muitas crônicas, o foco narrativo estar em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador da crônica, além de ser um personagem, pode ser também um dos personagens principais. Então, ele pode ser um narrador personagem. Por falar em personagem, nós vimos que uma das características da crônica é ser composta por poucos personagens. E no texto da aula de hoje, nós percebemos que há dois principais, que são o menino e o vendedor de passarinhos, que, como nós já vimos, é também amigo do pai do menino. Além desses dois, nós temos a irmã do menino, que quase não aparece na história. Longa pausa, hesitação. A irmãzinha o chama de dentro d'água. Ela só aparece nesse momento. A história se desenrola a partir de um fato corriqueiro, comum do nosso dia a dia em tempos normais. Uma ida à praia e um encontro com alguém conhecido. O menino pechincha para ver se consegue comprar algum passarinho. Nós percebemos que ele não tem preferência, ele quer um passarinho, mas não importa se é um melro, se é um curió, tanto faz. E como crítica, nós podemos observar que há o comércio de passarinho na praia e que o menino negocia sozinho com o vendedor, nenhum adulto apareceu. Observe que quem chama o menino é a sua irmã. Essa parte da crítica é muito ampla e ela tem relação com a visão do mundo do leitor. Nossa aula está chegando ao fim e é o momento da nossa revisão. Hoje, nós vimos algumas características do gênero narrativo crônica. Vimos que a sua periodicidade varia de acordo com o suporte da sua publicação. Vimos que a sua linguagem é objetiva e pode ser tanto formal quanto informal. Além disso, vimos que o tema é sempre algum fato do cotidiano. Desafio da aula. Leia a crônica Namoro e Futebol no seu material Rio Educa do terceiro bimestre e identifique alguma das características do gênero abordadas na aula de hoje. Aqui termina mais uma aula, mas eu espero encontrar com você antes da próxima. Sabe onde? Lá no Tira Dúvidas, que acontece às segundas-feiras às 15h15. Espero ver você lá.